Olá, continuando a resposta à dúvida dos nossos leitores, hoje nos foi mandada a seguinte pergunta. Meus familiares acreditam que fazer tratamento com psiquiatra é falta de fé e de não acreditar em Deus. O que devo fazer? Bom, as doenças psiquiátricas, ao contrário das outras doenças médicas, que possuem acometimento físico ou alteração na morfologia ou em algum exame, no caso das doenças psiquiátricas, as repercussões decorrentes da doença, elas vão se manifestar principalmente no comportamento do indivíduo. Ao longo da história da psiquiatria, muitas dessas síndromes psiquiátricas eram consideradas doenças de ordem cerebral devido a indivíduos que estavam sob a possessão de espíritos ou de demônios. Com o avanço da ciência e com maior conhecimento do cérebro, foi possível identificar que nem todas as doenças cerebrais vão produzir manifestações físicas ou na forma do cérebro, como por exemplo no caso das doenças neurológicas. As doenças psiquiátricas, elas têm origem em alterações sim cerebrais. No entanto, essas alterações não são identificadas através de exames. Por isso, muitas vezes, o diagnóstico psiquiátrico ele é encarado como uma doença que não é confiável e uma doença que tem outras explicações que não a explicação psiquiátrica. O indivíduo e o familiar que recebe um diagnóstico psiquiátrico, ele deve esclarecer com seu psiquiatra todas as dúvidas acerca das doenças psiquiátricas e de como as questões espirituais podem ou não estar envolvidas com essas manifestações comportamentais do indivíduo. O fato é que quando o indivíduo ele não é valorizado e não é dada a devida credibilidade à doença psiquiátrica, cada vez mais essa doença vai se tornar vítima de um estigma e o indivíduo não vai receber o tratamento adequado. O portador do transtorno mental, ele é portador de uma doença como física, como qualquer outra doença física, e ele deve ser respeitado porque essa doença ela advém de manifestações que muitas vezes não são relacionadas com a própria vontade do indivíduo. Embora algumas doenças psiquiátricas o indivíduo consiga manter o controle sobre o próprio comportamento, na maioria das doenças psiquiátricas existe uma alteração cerebral que interfere com a capacidade de um indivíduo tomar decisões. Não que o indivíduo vai estar sob o controle total da doença psiquiátrica, mas muitas vezes sua capacidade de decisão e sua capacidade de fazer escolhas pode estar prejudicada em virtude de sintomas da doença psiquiátrica.